Olá, esse é mais um episódio do podcast Viver, e dessa vez um novo formato, um formato de entrevista. Eu sou o professor de língua portuguesa e estarei coordenando junto com a professora de arte e história, Analine, mais esse episódio do podcast Viver. Alô, Analine. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, feliz de participar, de mais esse episódio do podcast Viver. E nesse podcast nós trataremos sobre um tema muito importante da atualidade, que é a saúde mental. E nós vamos correlacionar esse tema a outros subtemas também muito importantes, Para ser entrevistada por nós, professores, e por vocês, alunos do ensino médio da Escola Viver, nós buscamos uma pessoa especialista nesse assunto. O Erivelto vai apresentá-la para todos nós. Ela é influencer de Viçosa e região, modelo, formada em psicologia pela UFAL, atualmente mestranda, mestranda pela mesma faculdade UFAL, embaixadora do @Manu Cabelos Oficial, e mais importante, é ex-IBGENA. Alô, Letícia. Esqueci alguma coisa não, né? Não, Erivelto, você apresentou muito bem. Eu me chamo Letícia, Sou tudo isso aí que Erivelto falou. A gente foi colega, amigo de trabalho durante 3 anos lá do IBGE. Realmente uma família, E nos acolheu muito. Foi uma experiência muito importante, tanto para mim quanto para Erivelto, Atualmente eu sou psicóloga, eu terminei em 2018 na UFAL. Sou mestranda também na área de psicologia social da UFAL. O meu projeto de dissertação é sobre o processo de autoafirmação de mulheres negras. Mulheres negras que, assim como eu, também utilizam as redes sociais como uma forma de ativismo político e também uma forma de conversar sobre saúde mental, sobre saúde mental da população negra e utilizar a rede social realmente como um veículo, que é tão rápido, a disseminação de conteúdo nas redes sociais e acaba chegando em espaços que muitas vezes o discurso acadêmico não chega, As pessoas não têm oportunidade de ingressar no ensino superior e muitas vezes esses temas só são discutidos em faculdades específicas e é muito importante esse movimento que estão fazendo de desde a escola já trazer temáticas referentes à saúde mental, à população negra, à saúde da mulher também. Parabéns a você pela iniciativa, porque realmente a gente está precisando muito disso, desde a base, Isso, exatamente. A gente tentou trazer, criar com os alunos também algumas perguntas interessantes que a gente vai basilar na nossa discussão. Por exemplo, a gente tentou fazer esse link entre saúde mental e racismo. A gente tentou fazer esse link também entre a saúde mental e a violência contra a mulher, que é uma coisa muito importante. A gente também fez esse link com a professora Analine fez esse link também com a saúde mental e a rede social, Então, essa nossa reunião aqui, essa roda de conversa, vai ser para isso, para a gente tentar debater sobre esses temas tão interessantes para a gente, para a gente na atualidade. Então, para a entrevista com a nossa especialista, aqui no assunto, a Letícia, estão aqui os presentes alunos: Adriane Maria, Almir Monteiro, Eduardo, Emily Maria, Jamile, João Gabriel e o nosso Nicolas. A primeira pessoa que vai começar a introduzir a nossa discussão, deixa eu ver quem foi que eu sorteei. Ah, caramba, fui eu. Primeira pergunta não foi aleatório. Primeira pergunta eu escuto muito pessoal mais antigo principalmente falar bem assim, que saúde mental é meio que, sei lá, é um discurso que eu escuto. Saúde mental é frescura, saúde mental é falta de pano para lavar, falta de um terreno para capinar, Então eu queria perguntar exatamente isso. Qual é a importância da saúde mental? Ela é frescura ou a falta da saúde mental é o mal do século? Visto que a Organização Mundial da Saúde já declarou que depressão é o mal do século, Realmente é um discurso muito problemático, que a gente escuta, porque saúde mental é uma coisa que sempre esteve presente, até porque até o conceito de saúde é um conceito integral, Saúde, ela não é uma pessoa, para ser considerada saudável, ela não é aquela pessoa que está com os exames de sangue ok, com os check-ups todos ok somente. A saúde é um conceito integral,
né? Então, a saúde física, a saúde psíquica, também o meio que a pessoa vive, o ambiente, contribui também para a pessoa ser considerada ou se sentir uma pessoa saudável. Mas, realmente, a gente se depara num aumento até espantoso assim, de depressão e outros transtornos psicológicos, principalmente transtorno de ansiedade, depressão, por conta muito do ritmo frenético que a gente vive, né? Então, a gente está tentando dar conta de muitas coisas, até porque a forma como a gente se organizou enquanto sociedade, as relações de trabalho, a questão mesmo do dinheiro, tudo isso que gira, querendo ou não, a gente se sente, né, cada vez mais pressionados e pressionadas para nunca permanecer no mesmo lugar. Então, a gente está sempre buscando mais, e às vezes a gente acaba extrapolando os nossos limites sem perceber. Então, isso acaba nos adoecendo. Mas, assim, problemas psicológicos, transtornos e tudo, sofrimento psíquico de uma forma geral sempre existiu. Só que antigamente as pessoas não enxergavam assim, né, com a devida importância que hoje a gente conversa, a gente cuida, né. Para vocês terem uma noção, eu tive, né, uma avó que faleceu em decorrência de depressão. Ela cometeu suicídio na década de 80. Então, para vocês terem uma noção, na década de 80, né, já existia depressão, só que, enfim, as pessoas nem imaginavam que isso era um problema, que isso era uma doença. E o que não faltou foi prato e casa para minha avó cuidar. Então, se prato e casa, né, e roupa para lavar e coisa resolvesse os nossos problemas psicológicos, a gente não tinha tanta dona de casa e tanta mulher, né, adoecendo e precisando de cuidado. Então, assim, é um tema que a gente precisa ter cuidado, ter sensibilidade, porque realmente é um problema atual, mas também sempre foi um problema que existiu, né? Só uma coisa também que eu queria colocar, é que tem também outro discurso, né, que às vezes é falta de Deus. Uhum. Muito complicado isso, né, de ver uma doença psíquica, né, ser considerada falta de Deus, né? Pode atrapalhar até o tratamento, né? Para quem é religioso, a religião é importante, sim, né? Para uma pessoa que entende a religião como importante, é importante, mas não é a única coisa importante para uma pessoa se manter saudável e de pé. E isso não é garantia, né? Porque o que mais tem, assim, são líderes religiosos que passam por algum problema psicológico, de depressão e tal. Ninguém está livre, na verdade, né? Todo mundo pode passar por algum momento complicado na vida, assim. Então, assim, para quem é religioso, é importante, sim, esse apego com o que você acredita, né, com uma divindade, enfim, independentemente de religião. Mas a gente tem que entender também que, por exemplo, no caso de um tratamento de depressão, é uma coisa também que tem que englobar psicólogo, às vezes um psiquiatra. Isso também precisa ser desmistificado, porque tem um preconceito muito grande, né, em procurar um profissional. Ai, não, porque psicólogo é coisa de louco, eu não vou tomar medicação porque eu não tô doida. Minha gente, ninguém é 100% normal, não. Ninguém é. A gente não é máquina, né? Até as máquinas têm que estar passando por revisão aí, por manutenção. Então a gente também precisa, às vezes, dar uma segurada, uma tranquilizada, uma acalmada e desacelerar um pouco, né? Isso. Então, a nossa segunda pergunta, deixa eu tentar ver aqui. A nossa segunda pergunta é com o nosso querido Eduardo. Eduardo, tá aí, Eduardo? Tô por aqui. Só um momento. Analine, quer falar alguma coisa ou não? Então, antes do Eduardo falar, né, porque no roteiro a gente já viu sobre as perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho, Letícia, sobre a questão do racismo, né? Porque alguns estudos mais recentes vêm mostrando o quanto a população negra ela tem tido a saúde mental afetada por conta do racismo estrutural, já que ele orienta as suas relações familiares, econômicas, jurídicas, toda a sua vida, né? Além disso, tem também a questão da discriminação, que ela vem sendo mais percebida no cotidiano. Não que o racismo ele tenha aumentado, porque ele vem sendo praticado durante todos esses anos, né? Mas, atualmente, nós temos um contato maior com os casos de racismo, porque eles estão sendo mais disseminados através da mídia, né? E também através das redes sociais.
Então, as pessoas elas estão se tornando mais conscientes no que diz respeito a uma situação racista que ela possa ter vivenciado ou que ela venha vivenciar, e ela pode, nas suas redes sociais, divulgar isso e isso tomar uma proporção muito grande. Então, partindo disso, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, a respeito desse assunto, e o Eduardo vai te fazer uma pergunta e falar um pouco também sobre esse tema. O Eduardo vai fazer a pergunta ou eu respondo a tua e ele faz depois? Quer fazer a pergunta, Eduardo? Bora lá, Eduardo. Vamos fazer a pergunta. Eu acho que sim, porque tem a ligação, né? Que a senhora puxou. Em nossa sociedade, há uma desigualdade social muito grande entre pessoas brancas e negras. Isso mostra que o racismo estrutural ainda está longe de acabar. Visto isso, como o racismo impacta a saúde mental da população negra no nosso país hoje? O racismo, né, até pouco tempo atrás, ele nem era pensado dentro do eixo da saúde mental. E fala que a saúde mental ela é integral, é porque a forma, né, as nossas experiências, na verdade, e a forma como a sociedade trata, por exemplo, a questão das diferenças, é de fundamental importância, tem relação direta com a formação da identidade da pessoa negra. Porque, assim, hoje a gente fala muito sobre a pessoa negra construir uma imagem positiva de si. Porque é muito complicado. Imagina, a gente cresce imerso num contexto que tudo que é ruim atribui à pessoa negra. Se o cabelo do negro é um cabelo crespo, é um cabelo ruim, é um cabelo feio. A pele escura, por alguns, considerada uma pele feia. Coisa de preto é roubar. Música de preto, rap, reggae, é música de criminoso, de bandido. Então imaginem para uma criança preta, muitas que crescem na periferia, porque a gente sabe também que a maior parte da população negra é pobre no Brasil, estatisticamente falando, e eu e a Erivelton, nas nossas entrevistas de IBGE, a gente pôde acompanhar muito disso, né? Nas casas que a gente ia, muitas pessoas que tinham uma renda, às vezes, inferior a um salário mínimo para 6 pessoas dentro de uma casa, era uma família negra. Então, imaginem como é difícil para uma criança construir uma autoestima e uma autoimagem positiva de si. Se a sociedade inteira fala que ela não é uma pessoa boa porque ela é preta, não é uma pessoa bonita porque ela é preta, não é uma pessoa inteligente porque ela é preta, só que isso é muito diluído. Então, o racismo ele é tão perverso aqui no Brasil que uma pessoa não vai dizer que você não vai ser empregada porque você é preto. Por exemplo, você não vai ser admitido numa empresa porque você é preto. Ela vai falar que você não faz o perfil da empresa, que você não corresponde ao perfil da empresa. Ela não vai ser direta e dizer, olha, fulana, eu estou vendo seu currículo aqui, é impecável, mas você é preta, a gente não quer você aqui. Não. Vai fazer todo preparar todo um cenário para que você possa dizer que ela está sendo racista e vai simplesmente falar, não, é porque não é o perfil, não é o momento, a sua vaga já foi para indígena. Isso vem se arrastando por anos, né? E a gente hoje consegue, não que a gente consegue perceber, mas assim, hoje a gente fala tanto sobre isso, que é muito mais fácil da gente identificar e da gente ser combativo em relação a isso. E a gente está vendo que muitas pessoas brancas também estão aderindo à causa, porque não é um problema de preto, né? É um problema que, infelizmente, foi formado por pessoas brancas, né? Então, não é um problema de preto, isso é um problema da sociedade e a gente, enquanto sociedade, precisa combater. Então, é muito difícil. Me perdoe, só uma coisa, era isso que eu tava pensando, é um problema da sociedade, né? Ó, esse racismo seria aquele racismo velado que o pessoal fala, não? Isso, racismo velado, racismo cordial, racismo à brasileira, tem até termos assim, para vocês terem uma noção, né? Então, assim, isso impacta totalmente a saúde mental, porque a saúde mental também é essa construção positiva de si. É você se olhar no espelho, você acreditar que você é capaz, que você é uma pessoa boa, bonita, mas, ao mesmo tempo, também atravessa a questão social, porque a gente sabe que a gente vive num país de oportunidades e que não foram dadas as mesmas oportunidades para todo mundo. A gente sabe que, por exemplo, existem pessoas brancas que são pobres, sim, existe, mas uma maioria é negra, e é negra por conta de um passado de escravidão. Então, quando a gente foi o último país, né, das Américas a abolir o sistema escravista, e quando isso foi abolido, não foi pensado em nenhuma política de integração do povo negro à sociedade. Então, aboliu, pronto, agora vocês vão se virar. E jogou todo mundo na rua
E aí as pessoas que sem oportunidade de emprego, porque eles preferiam trazer pessoas brancas da Europa para trabalhar aqui, né? E aí as pessoas literalmente marginalizadas. Então a gente vê que isso é um problema de séculos, né? Que a gente está tentando, de alguma forma, reparar. Então, a saúde mental também está nisso. E é sobre isso que a gente precisa falar, pensar de uma forma integrada, e a psicologia tem se preocupado muito com isso atualmente. Eu consigo perceber isso. Só um adendo também. Às vezes a gente fala bem assim, a escravidão acabou, né? Faz tanto tempo, mas não faz nem 200 anos, né? Foi ontem, praticamente. Recente. Provavelmente, minha tataravó foi escravizada. É uma coisa que não é de muitas gerações, então é muito recente ainda. O nosso país, né, tem mais tempo que vivenciou a escravidão do que a própria libertação, a abolição. São sementinhas que a gente está plantando agora para as próximas gerações, né? É isso que a gente tem que pensar, porque provavelmente a gente vai morrer, vai deixar os nossos descendentes aqui, e o que a gente está plantando agora, eles vão semeando e vão plantando para as próximas gerações. É um compromisso que a gente precisa entender como a longo prazo. Mas é importante que a gente comece de hoje, como a gente está fazendo. Isso, né? Alguém tem alguma outra pergunta sobre esse tema, sobre o racismo e a saúde mental? Ou a gente pode pular para a próxima? Analine, tem alguma questão não para colocar? Perfeito o que a Letícia falou, né? Porque assim, o que eu pude perceber, eu vou depois fazer uma pergunta sobre essa questão da rede social, mas como o racismo está sendo mais divulgado, né, os casos, ele diz que a população negra ela vive uma ansiedade muito grande, ficam mais temerosos, né, de serem os próximos a vivenciarem, né, situações racistas. Então, por isso que essa ligação com a saúde mental é tão grande. E às vezes a pessoa não vivenciou ou vivenciou de forma velada ou cordial, mas ela fica temerosa de vivenciar de uma forma mais violenta, né? Então, isso afeta diretamente a saúde mental dela. Então, vamos lá para a próxima questão, né? Agora vai ser a pergunta da Emily. Emily, tudo bem? Sim. Vamos lá? Então, nesta quarentena, um dos números que mais aumentou foi o da violência contra a mulher, né? E pensando nisso, quais seriam as consequências desse tipo de violência? Tipo, tanto verbal quanto física para a saúde mental da mulher. Não só também aquela mulher agredida, mas até mesmo as outras mulheres que se colocam no mesmo papel. É só uma observação, né? É só tema interessante pra gente falar, né? Muito tema bacana, né, pra gente conversar. Essa pandemia, ela tá testando todos os níveis de paciência que a gente tem, de humanidade, porque isolamento não é fácil para ninguém, né? Você, às vezes quer se isolar por uma escolha, né? Passar por uns momentos de introspecção, mas forçado, é muito difícil. Muito difícil você vivenciar isso, principalmente nos primeiros meses de pandemia, que tudo era muito incerto. Ainda é incerto, né? A gente sabe muito pouco sobre isso. Mas as consequências disso, na verdade, para além das consequências, a gente precisa se atentar para uma coisa, né? Que a violência contra a mulher, a violência doméstica, é um mal também que muita gente negligencia por achar que a gente não deve meter a colher, né? É um negócio que a gente ouve muito, mas que é muito comum, Eu arrisco dizer que eu acho que cada um que está aqui conhece alguém que foi vítima de violência, né? Seja física, psicológica, patrimonial, né? Existe muito isso. E assim, dentro do contexto de isolamento, isso é muito pior, porque você não tem a quem recorrer, né? Por mais que tenha órgãos assim no governo que você possa, né, entrar em contato, denunciar, era tudo muito incerto, até as coisas não estavam funcionando direito, né, no começo da pandemia. Então, eu acredito que, enquanto consequência para a saúde mental, é terrível. É terrível porque uma mulher não poder se sentir segura num lugar que deveria trazer aconchego e paz, que é na casa e dentro da família, é extremamente complicado, assim, né? E você pensar uma situação dessa. E aí é uma coisa que a gente precisa realmente se atentar. E também tratar a questão da violência doméstica como uma ação de saúde pública. E não como um problema também individual daquela mulher que está sendo ali vítima, porque é um problema que acaba sendo do coletivo, porque não se justifica uma agressão. Mas para um homem chegar a um ponto de agredir uma mulher, de humilhar uma mulher, de violentá-la, seja de qualquer forma, né, que seja, é porque ele sabe que a própria sociedade, enquanto patriarcado,
o protege. O protege na medida em que coloca a mulher como uma posse. Então, se eu possuo essa mulher, né, colocando essa mulher numa situação de objeto, eu tenho um poder e um domínio sobre ela. Logo, eu posso fazer com ela o que eu quiser. Então, isso é um problema da sociedade patriarcal que a gente vive também, que não é só nossa. A gente sabe que outros países é até um pouco mais complicado essa relação mulher do posse, né? Mas aqui também tem uma sutileza, um machismo enraizado. Muitas vezes ela sai dessa violência, não é porque ela não quer. É uma coisa que a gente escuta, apanha porque quer, não é? Às vezes não tem nem para onde ir, financeiramente falando. Não tem para onde ir, não. Só um adendo, só uma coisa que eu queria colocar também. Você falou que praticamente todos já viram uma situação de agressão contra a mulher, né? Eu, quando era menor, também já vi uma situação assim. E eu pensava, quando eu era pequeno, caramba, por que não sair de casa? Por que não ir embora, né? Se está sendo agredida dentro de casa, por que não? Aí, agora eu percebo mais que talvez não seja tão fácil assim quando você pegar o seu parceiro abusivo, bater em você e você ir embora. Não é tão fácil assim. Às vezes o parceiro vem trabalhando o seu psicológico, rebaixando a sua autoestima, e você sente presa a essa relação abusiva, né? As relações abusivas, elas funcionam de uma forma cíclica, né? A gente sempre fala que uma relação abusiva, ela não começa com um tapa na cara. Então, começa com muitos joguinhos de manipulação. Sabe quando a gente fala que ciúme não é demonstração de amor? Não é. Ciúme é um sentimento que está totalmente relacionado à posse, e é muito difícil da gente desconstruir o ciúme. Eu falo isso porque realmente às vezes a gente se apega tendo ciúme de umas coisas que não é pra ter. E aí começa com essa questão de ciúme, é uma roupa ali que a mulher não pode usar, é um short que o homem considera curto demais. E isso aí, a mulher vai cedendo, né, acreditando que tá correta, porque a gente sabe o seguinte: se um homem reclama de um short meu, é porque a sociedade vai me enxergar enquanto uma mulher vulgar. Então tem um machismo aí também. Aí fala, não, eu vou tirar esse short que é pra evitar estresse dentro de casa. Aí tira o short. Aí depois é uma senha de celular, é uma senha de rede social. Quando você vê, você não tá mais falando com seus familiares, porque na cabeça daquele homem nenhum familiar presta. Todo mundo quer afastar você dele. Todo mundo quer romper com a relação perfeita que ele idealiza, né? Tem com a companheira, com a parceira. E aí começa. A mulher se isola, a mulher se amedrontada a todo momento, um medo de abandono muito grande, começa a estabelecer um vínculo de dependência emocional muito forte, como se o cara fosse largar ela e a vida dela vai acabar. E aí, gente, para evoluir para uma violência física, é muito rápido, assim, é muito rápido. É doentio você compreender que isso funciona de uma forma cíclica, sabe? E aí, quando vem a explosão, o cara agride, depois ele vem todo mansinho, que a gente chama de fase da lua de mel, e vem pedir perdão, e presenteia, e você é a mulher da minha vida, isso não vai mais acontecer, e acontece de novo, e acontece de novo, e acontece de novo. Agora imagine uma situação de manipulação psicológica, dependência emocional, quando tem o combo dependência financeira, quando essa mulher não tem para onde ir, não tem como se manter. A gente sabe que o Estado tem mecanismos, né, dentro das políticas de assistência social que prestam um serviço àquela vítima, mas às vezes não da forma que deveria ser. E aí essa mulher também não se sente acolhida pelo Estado e é complicado. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é se a gente sabe de alguma situação, se é uma pessoa próxima da gente, tenta acolher aquela pessoa, pelo menos escutar o que ela tem para falar. Se for uma pessoa da família e você puder prestar um apoio a mais, preste aquele apoio. Se o cara for um cara mais violento, polícia. A gente sempre pode esperar o pior de um cara que agride uma mulher. Nunca achem que o cara não vai chegar a um extremo de matar, porque chega. Já vi. Então, só um adendo. Eu já vi, por exemplo, desculpa, Analina. Eu já vi, por exemplo, uma cena de uma pessoa de um relacionamento abusivo desse, que a pessoa, que o parceiro, né, saía pra trabalhar e levava a chave, e deixava a pessoa presa dentro de casa, como se fosse propriedade, entende? Eu pensei, caramba, isso não faz sentido, né? Porque a pessoa não vai embora. Muito complicada a situação. Né? Oi, Raquel, pegando um gancho, né, do que você falou, também antes do que Letícia estava falando, é o seguinte, isso reforça também uma fala de hoje, que antigamente os relacionamentos, né, os casamentos duravam mais,
as pessoas eram mais felizes. Sendo que, na realidade, quando a gente faz uma fala dessa, a gente meio que anula, né? E a gente assina embaixo que não existia violência contra a mulher, que essas situações elas só vêm existir agora. Só que não, isso acontecia, acredito que na mesma proporção de hoje, sendo que antes as mulheres eram ainda mais dependentes, inicialmente, né, dos seus pais e depois dos seus maridos, porque essa sociedade patriarcal faz com que, né, até amparada pelas leis, porque já existiu até Código Civil, que fortalecia essa questão, que a mulher ela seria, vamos dizer assim, a posse do seu pai e depois do seu marido, que ia dar continuação, né? Então, ele seria responsável pelo seu comportamento, pela sua independência, tudo seria relacionado ao homem. Então, quando a gente diz que os relacionamentos antes eram mais felizes e as pessoas viam mais conta disso, a gente anula essas questões. É porque hoje a mulher, como a Letícia falou, ela vem buscando ter mais uma independência. Tem alguns órgãos que, alguns mesmo com suas falhas, ainda não param, né? Algumas leis que foram criadas também, que a gente sabe que não funciona 100%, mas que em muitos casos, né, são a porta de saída para essa mulher de vivenciar essa situação. Perfeito, Analine. É muito isso. É uma coisa que também me incomoda, esse discurso. E eu me recordei de um caso de uma pessoa conhecida, né? Que ela apanhava do marido desde grávida. Ela passou 17 anos com esse companheiro. Quando ela passou num concurso, ela largou ele. Agora, antes de largar ele, ela quase o matou, porque ele enforcou a filha com a mão, sabe? No pescoço. Então, para defender a filha, ela pegou um pau e bateu na cabeça dele. Quase mata ele. E aí eu fico pensando, se essa mulher tivesse matado, provavelmente até hoje ela tá, né? Passou a vida comendo pão que o diabo amassou com esse cara. E assim, hoje né, ela é concursada e tudo, hoje vive um outro relacionamento, as filhas já são maiores de idade, também já são casadas. Mas como é importante, né, essa questão da dependência financeira para uma mulher? Isso, às vezes, é a chave para ela sair de um relacionamento abusivo. Então, eu acho que é importante a gente fortalecer, né, as meninas, as mulheres, desde crianças, empoderá-las, conversar com elas, para que elas não aceitem qualquer demonstração de afeto como se isso fosse amor. Porque também a gente cresceu, né, ouvindo que amor era ceder, amor é você fazer tudo pelo outro. E a gente acaba romantizando até sem perceber. Não é uma culpa nossa, às vezes. A gente internaliza isso. E vai reproduzindo, né? Então, como a gente hoje consegue perceber que isso é um problema, é mais fácil da gente também precaver, né? As nossas meninas e também nos precaver. Não estamos livres, né, gente? Infelizmente, nós não estamos livres. Eu me considero feminista, eu leio mulheres feministas, utilizo o feminismo na minha dissertação, eu sei de tudo isso, mas infelizmente isso não me deixa imune a uma relação abusiva. E é importante também para a gente não julgar a mulher, uma mulher que a gente sabe que está passando por isso, a gente acolher mesmo, conversar, para que ela encontre formas de se libertando disso e encontre apoio na gente também. Porque não é uma situação simples, né? Não é só largar a pessoa, largar o marido, não é alguma coisa simples assim, né? Então, é um tema muito legal, né? A gente poderia fazer um podcast só sobre esse tema, né? 2, 3 horas falando sobre esse tema. O assunto rende. Né? Alguém teria alguma observação, algum comentário, alguma pergunta para fazer? Algum aluno? Não. Então, a gente pode passar para a segunda, nossa terceira, aliás, pergunta. Aliás, terceira não, né? Já é a quarta pergunta. É contigo, Analine. Então, Letícia, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão da saúde mental e as redes sociais. Porque, assim, na atualidade, a gente compartilha muitos momentos da nossa vida através das redes sociais, né? Principalmente pelo Instagram, que é mais a questão de fotos, pouco texto, stories, né? E nós somos apresentados também a um estereótipo de beleza e a um estilo de vida que não é fácil de ser alcançado. Por isso que a gente tem que se policiar em relação às pessoas que nós seguimos e aos perfis que nós seguimos para ver se aquilo realmente está nos fazendo bem. Porque o que é que acontece? Algumas pessoas, né, elas colocam aquele objetivo de vida, aquele padrão de beleza, como sendo o padrão que ela quer alcançar. Só que aquilo, muitas vezes, não é fácil de ser alcançado, às vezes não é até nem realista. E aí, o que é que acontece? Surge um conflito interno, porque a partir do momento que eu não consigo alcançar aquele objetivo, eu me sinto inferior em relação a outras pessoas, né? Frustrada, né? O Erivelto fica frustrado justamente porque ela se torna, né? A vida dela se torna pautada em exemplos de redes sociais.
Sendo que na rede social, a pessoa ela não vai postar quando está triste, quando ela está num momento difícil, ela vai postar a sua melhor viagem, o melhor prato de comida, seu melhor ângulo, né? Então eu queria, Letícia, que você falasse assim sobre isso. Eu acredito que até as meninas Emily, Jamile e Adriane, que já fizeram um podcast falando sobre essa questão até de padrão de beleza também, falasse como é a influência da rede social na autoestima das pessoas e, consequentemente, na sua saúde mental. É um ponto também muito importante da gente conversar, né? Porque a gente passa muito tempo nas redes sociais, principalmente agora na pandemia. Acho que muita gente, né, passou mais tempo, a coisa tá natural. A gente tá em casa, às vezes esgota as possibilidades de diversão em casa e a gente acaba, entre aspas, se alienando. A gente pode se alienar, às vezes, nas redes sociais. Mas é importante a gente reconhecer até que ponto isso é saudável. E o tipo de pessoa, na verdade, o tipo de conteúdo, né, que as pessoas influenciadoras geram, isso pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. É importante a gente reconhecer isso, sim, porque, como você bem falou, a gente posta o que a gente quer que o outro veja. E geralmente a gente vai postar as melhores coisas. Não é um problema você acompanhar essa vida perfeita, mas a questão é você entender até que ponto isso é real. Até que ponto isso é real. Porque as pessoas, elas têm os momentos delas de tristeza e tudo. Às vezes não é bom estar compartilhando, né? Porque as pessoas acham que isso vai trazer uma negatividade. Mas é importante a gente acompanhar também pessoas que vivem a vida de uma forma mais parecida com a nossa. Eu digo isso por experiência própria. As influenciadoras que eu sigo, depois eu passo uma listinha assim de contas que eu gosto de acompanhar para vocês, né? São pessoas assim que eu me identifico em muitos pontos, assim. Tem muitas que sofrem com ansiedade, com depressão, que tem problema financeiro, que nem sempre aparecem os trabalhos, os jobs, né, que a gente fala todo mês certinho para pagar as coisas, que não tem corpos considerados perfeitos, que não se submetem a tantas cirurgias plásticas, porque eu, Letícia, se eu consumo esse tipo de conteúdo, me afeta. Eu reconheço que isso me afeta, então eu não consumo, eu parei. Na época do Snapchat, eu acho que, não sei se vocês lembram, acho que foi em 2016, 2017, que era uma rede social que tinha a função Story, na verdade, né? O Instagram que copiou do Snapchat a função dos Stories. Antes o Instagram era só uma espécie de álbum, você só compartilhava fotos e vídeos, você não compartilhava o seu dia a dia, como a gente compartilha hoje. Então o Snapchat cumpria essa função. E na época eu consumia muito conteúdo de blogueira fitness. E eram as meninas que acordavam 5 horas da manhã, treinava, comia saudável, é isso e aquilo. E eu queria me aproximar um pouco desse estilo de vida. Só que como que eu ia me aproximar desse estilo de vida se eu tinha trabalho pela manhã, tarde, faculdade, casa para arrumar? Não tinha como. As meninas eram pagas para viver essa vida. Elas eram patrocinadas para viver essa vida. Então não tem como você querer se comparar a pessoas que trabalham exclusivamente com isso. Quer manter uma vida saudável? Mantenha, dentro das suas possibilidades, né? Dentro da sua rotina, tire um tempinho para descansar. A gente merece ter os nossos momentos de preguiça e sem se sentir culpada por isso, porque eu acho que todo mundo aqui tem ocupações suficientes na vida, trabalham, estudam, tem casa, algumas pessoas na área de família, enfim, não sei. Mas assim, só pra gente se atentar, será que consumir esse tipo de pessoa que tem uma vida perfeita nos faz bem? Porque pra mim não faz, eu não consumo. Então esse filtro é uma coisa que a gente precisa ter, cada um individualmente. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, eu gosto, não me faz mal não, beleza. Mas no momento que faz mal, sabe? Eu não sei se vocês estão acompanhando, que agora tá uma febre de lipo-LED, lipo-HD. É uma lipo. Primeiro, porque para fazer essa cirurgia, você tem que ser magra. Você tem que ser magra para você fazer a cirurgia, né? Tem que ser magra para você ter uma barriga chapada, coisa que uma pessoa magra se malhar consegue, né? Porque tem que ser magra, né? E aí você leva anestesia geral, é entubada, passa risco de morte, para tirar coisa pouca de uma gordurinha que você tem aqui nas costas que ninguém vê. Mas porque a blogueira tal foi patrocinada por uma clínica, e você que não é blogueira, não é rica, não é nada, tem que pagar 50, 30 mil reais para fazer uma cirurgia dessa, sabe? Tem coisa, minha gente, que extrapola o limite. Não é saudável. Uma questão, assim, você tocou um pouco no assunto, mas qual a importância de você seguir outras pessoas, que não só aquelas pessoas perfeitas, brancas, olhos azuis,
loiras. Qual a importância de seguir outras pessoas que não têm um corpo perfeito, né? É você entender que você não é errada, que não tem isso de errado, não tem corpo errado, corpo certo. Seria isso, que aquilo ali que a gente vê na perfeito, né? Aquilo ali não é o normal, né? Eu acho que nem nesses termos de normal ou patológico, assim, a gente pode pensar também nesse sentido, mas assim, da gente compreender que existem vivências diferentes. E nenhuma dessas vivências está errada. Mas assim, a partir do momento que a gente começa a se comparar, começa a se questionar se não seria melhor tirar aquela gordurinha ali que nunca incomodou, mas agora começou a incomodar porque eu vi que a blogueira ali tirou, sabe? Como que uma coisa nunca te incomodou e agora está incomodando? Por quê? Tem todo um discurso, a indústria da beleza lucra na satisfação. Hoje é moda ter sobrancelhas grossas, né? Há 5, 6 anos atrás era moda da sobrancelha fina, sabe? São sutilezas, assim. Aí, hoje, para vocês terem uma noção, o padrão de beleza há décadas atrás eram mulheres mais gordinhas. Ou já passou a ser mulheres extremamente magras. Já passou pela época das mulheres frutas, que eram mulheres extremamente magras, as paniquetes. Hoje não é mais padrão de beleza ser paniquete. E a mulher vai ser o quê? E a gente vai ficar nessa ciranda, mudando de corpo conforme a sociedade muda? Não, a gente tem que buscar saúde mesmo, independentemente dos nossos corpos, porque não tem corpo errado, não tem corpo errado. Você ser gordo não é errado, você ser magro demais não é, desde que você esteja saudável. E isso é um investimento que a gente faz aqui, ó, na cabecinha, porque tudo é a forma que a gente olha para o mundo. Por exemplo, há 10 anos atrás, eu olhava pro meu cabelo crespo e eu achava meu cabelo horrível. O meu cabelo não mudou. O que mudou foi a minha visão sobre o meu cabelo. Hoje eu acho o meu cabelo belíssimo e o meu cabelo não mudou. Então tudo é conforme o olhar que a gente dá. Infelizmente a gente tem todas essas influências que não são sempre positivas. E por isso que eu falo, a gente tem que ter autonomia para reconhecer até onde vale a pena consumir certos conteúdos. Eu, Letícia, me sinto bem consumindo com pessoas que tem uma vida parecida com a minha, que tem perrengues, mas sempre dá um jeito de sair dos perrengues, sabe? Eu gosto de me exercitar, mas hoje em dia eu me exercito por prazer mesmo. Eu não vou dizer pra vocês que às vezes eu acordo 100%, todo dia eu acordo 100%. Não acordo, às vezes eu acordo mal, às vezes eu fico com as neuras assim, mas depois eu olho assim e passo. Que a vida da gente é isso, né? A gente não é todo dia que a gente vai estar 100%. E tá tudo bem também. Mas a gente não pode deixar que essas coisas tomem o rumo da nossa vida, sabe? Tomem um rumo, assim. Tá tudo bem, às vezes a gente se sentir mal, a gente precisa de ajuda, a gente fazer terapia. Tá tudo bem porque a gente tem momentos que a gente precisa, né? De cuidado, isso é autocuidado. Para vocês, em relação às redes sociais, filtrar. Se vocês veem que algum conteúdo deixa segura, te deixa reflexiva demais em relação ao corpo ou a forma que você está vivendo, você afaste um pouquinho desse tipo de conteúdo. Se quiser voltar algum dia a consumir, volta, sabe? Mas reconhecendo seus limites também, porque o corpo da gente e a mente da gente fala com a gente a todo momento. A gente que às vezes não escuta. Exatamente. Perfeito. Só uma coisa, algum aluno quer comentar alguma coisa, fazer outra pergunta e tal? Eu acho que não, né? Analine? Então, a gente falou sobre esse tema, né, no primeiro episódio do podcast, que era justamente falando sobre os padrões de beleza ao longo da história, né? O quanto ele mudando e que a mulher ela não tem essa obrigação de mudar conforme o padrão de beleza muda, porque é bem como você falou, né? Hoje a gente tem um padrão, amanhã, depois, próximo ano vai ser outro, e você não tem que seguir-lo. Você tem que trabalhar realmente e se aceitar, buscando, logicamente, primeiro a sua saúde e o seu tipo físico. Porque aquela história tem até uma imagem bem interessante, onde são as 6 mulheres, todas com o mesmo peso. Acho que é 60 quilos. Mas cada uma tem o seu biotipo, tem o seu tipo físico. Então, muitas vezes não é a questão do peso. Você vai ter um tipo físico e você vai seguir alguém que tem um tipo físico totalmente diferente de você, que vai ser inalcançável e você vai ficar se cobrando, se culpando por isso. Não, você tem que se aceitar como você é, se exercitar se for realmente por prazer. Também hoje eu me exercito porque eu gosto, porque se tornou um hábito para mim.
Eu comecei com o Pilates, mas foi na caminhada, usando Pilates. Mas tem que ser algo prazeroso para você, e não porque alguém que você segue falou que era bom. Porque primeiro tem que mudar, como você disse, né? Na mente. E a partir do momento que você muda aqui, todo o resto faz diferença. Porque eu acho que uma questão também é você começar a exercitar a gratidão, né? Eu acho que nós temos mais coisas para sermos gratos do que e menos coisas para passar reclamando, né? Então, seguir perfis que exercitem a gratidão, que você veja pessoas no dia a dia, como você, que tem problemas, que trabalham, que tem relacionamento, que alguns têm filhos, que no decorrer do dia tenta ser saudável, faz uma receitinha ali, mas que não se cobra porque em algum momento comeu um lanche, né? E o pé na jaca. Então, é bem isso que você falou, é exercitar principalmente esse filtro. Então, vamos lá para a nossa quinta, se eu não me engano, quinta e última questão, né? Jamile, estamos aí ainda? Sim. É contigo. Com a alta de casos de paludismo, nós nos vimos forçados a nos quarentenar. Isso impactou a nossa saúde mental em algum grau. Quais foram esses impactos e quais ainda estão por vir? Como que essa alta, né, dos casos de corona impactou na saúde mental? Olha, como eu falei logo, acho que uma das primeiras perguntas, né, em relação ao isolamento, a questão da violência, né, eu acho que tá sendo um desafio para todo mundo. Porque uma coisa é você se isolar porque você quer se isolar, por algum motivo. Outra coisa é você se isolar porque você está sendo obrigado, porque caso você ainda continue, né, tendo muitos contatos com as outras pessoas, você está correndo risco de vida. Então, isso é uma pressão muito grande assim, sobre a gente, né? E isso fez com que a gente repensasse todas as nossas relações. A questão, por exemplo, do abraço, que eu não sou uma pessoa muito calorosa, não, sabe? Mas é uma questão que é simples, assim, do abraço. Eu moro com a minha mãe, com os meus pais, eu às vezes fico com receio de abraçar minha mãe, sabe? E é muito complicado da gente ressignificar essas pequenas atitudes cotidianas, mas que infelizmente hoje pode colocar alguém que a gente ama em risco. Então, tu acha que vai continuar essa ansiedade, eu vou dizer neura, mas esse negócio de você ficar meio com preocupações, eu não vou abraçar essa pessoa porque eu posso transmitir alguma coisa para essa pessoa. Será que isso vai permanecer? Eu não ouvi bem, Heriberto, mas foi sobre essa ansiedade, Isso, mas não, esse cuidado de você, essa preocupação de você não querer abraçar outras pessoas, de manter distância, será que isso vai continuar? Eu acredito que a gente precisa entender que, por mais difícil que isso seja, isso vai passar. A gente não pode achar que isso nunca vai passar, que isso nunca vai acabar. Porque a esperança de que isso vai passar, de uma forma ou de outra, nos sustenta. Olha, está sendo difícil, mas isso vai passar. Uma hora isso vai passar. Então, hoje é necessário que eu tenha prudência e que eu não abrace as pessoas e que eu me mantenha um pouquinho mais distante. Mas a distância física, ela pode ser compensada de uma outra forma. Então, assim, uma coisa que no começo da quarentena foi muito frequente foi a questão das lives, né? E não só lives tipo de artistas, eu tô falando assim, por exemplo, hoje a gente tá aqui porque também o formato de podcast é mais virtual mesmo, mas talvez se a gente não tivesse na pandemia, a gente poderia estar todos sentados numa roda conversando. Então, assim, é pensar que isso, infelizmente, está aí, mas vai passar, e de que no momento, o que a gente pode fazer para que isso passe rápido, enquanto a gente não recebe a vacina, recebe, enfim, alguma coisa nesse sentido. É realmente ser cauteloso, tentar reforçar os vínculos com a mensagem, com a chamada de vídeo. Tem amigos meus da faculdade que eu não vejo há quase um ano, né? Então, assim, amigos que era da gente viajar junto para congresso, da gente dividir cama, eu e minha amiga. Eu tô conversando com uma amiga minha que vai defender a dissertação dela depois de amanhã. Se não tivesse pandemia, eu tava lá na casa dela, preparando uma cervejinha para beber com ela e comemorar. Que é uma pessoa que eu amo. Mas como é que a gente combinou? Que eu vou assistir a dissertação dela e que a gente vai fazer um brinde. É isso que a gente vai fazer, cada um na sua casa. É o jeito pro hoje. Então, assim... Oi? É o jeito pra agora, né? É o jeito. É entender que, infelizmente, ou a gente faz isso, ou a gente pode colher, né? Consequências muito duras. Porque eu não perdi, né? Eu perdi ainda um tio distante, né? Pra o corona. Mas assim, gente, é complicado. Não gosto nem de imaginar. Muita gente já se foi. Então,
o apego que eu digo, até para essa questão mesmo da gente preservar a nossa saúde mental, primeiro, da gente entender que isso vai passar. Segundo, da gente se permitir se alienar um pouquinho, ver outras coisas, não foca tanto nas notícias, lê o que tem que ler para se manter informado. Mas vai assistir uma série gostosa depois do trabalho, depois dos compromissos diários, né? Fazer uma videochamada, conversar com a pessoa que você ama, sabe? Porque a gente precisa também um pouquinho desse desprendimento com isso, que traz tanto sofrimento, porque toda vez que a gente vê os números aumentando, uma possibilidade de segunda onda, isso e aquilo, isso querendo ou não nos adoece, né? Então, as coisas que eu estou fazendo, que tem me feito bem, é isso. Realmente imaginar que isso vai passar. Estou continuando com todos os cuidados, apesar de que não estou mais 100% isolada. Estou sendo prudente em relação a algumas coisas, mas não estou 100% isolada mais. E é isso. Assim, o que eu sugiro para vocês é isso, que vocês se acolherem de outras formas, porque isso vai passar. Isso tem que passar. Também. Analine? Quer comentar alguma coisa, Analine? Então, só para fechar, né? Até o Karnal, ele fala, o Leandro Karnal, que ele diz que uma das coisas que mais traz mudança na nossa sociedade são revoluções, guerras e epidemias. Então, estamos vivenciando uma epidemia, né? E não é que algumas mudanças que nós estamos vivenciando aconteceram agora, mas esse processo ele foi acelerado. Então, assim, muita coisa está sendo difícil para nós nos adaptarmos. Enquanto professores, nós temos que nos reinventar. Letícia também, na profissão dela como psicóloga, né, tem atendimentos online e tem que se reinventar. E vocês, como alunos, estão enfrentando também esse desafio, porque se já era difícil, né, na sala, muitas vezes a gente tem uma habilidade, uma afinidade maior com determinadas disciplinas, com outras não temos. E aí, todas as aulas sendo remotas, dificulta mais. Sendo que a gente procura também ver esse lado de vocês enquanto alunos e ter essa empatia de se colocar no lugar de vocês, porque a gente não pode só cobrar, porque a gente sabe que vocês também têm uma vida, que vocês estão em casa a maior parte do tempo, que têm problemas também. Eu, particularmente em casa, fica bem mais fácil para mim de procrastinar, de ir deixando para depois. Muito! Quando eu tenho a rotina, quando eu sei que eu tenho que sair de casa, que eu tenho que resolver algo, é bem mais fácil para mim. Quando é para resolver tudo em casa, a procrastinação vem, aquele livro que a gente deixa de lado, né? Aquele compromisso. Então, assim, é como Letícia falou. Analine, só um momento. É aquela redação que a gente devia ter feito, mas não fez. Essas coisinhas. Pois é. Então, assim, vamos tentar, né? Já está finalizando. Eu sei que alguns estão aí, de certa forma, dá um desânimo, mas vamos, né, nos motivar para concluir, né, esse ano letivo e compensar, como a Letícia falou, de outras formas. A gente vai poder ter aquela confraternização, aquela viagem, mas, né, juntos vamos superar isso e torcer por dias melhores. Essa esperança nos faz, né, acreditar e torcer, né, e fazer algo para esses dias melhores chegar. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Alunos? Eduardo, Emily. Estranho, mas Eduardo não falar nada, né? Não. Eu só quero, assim, agradecer, né, por esse momento, porque pra mim foi ótimo. Muito bom mesmo. Então, pra gente finalizar, já que ninguém quer comentar, fazer outra pergunta. Eu acho que Eduardo ia falar. Ia falar? E o microfone. Não, eu só fui rir da fala. Só faz isso, né? Meu Deus. Mas voltando. Pra gente finalizar nosso episódio aqui do podcast Viver, eu queria perguntar pra Letícia, pedir, né, uma indicação de algum livro, de algum filme, de alguma série, de alguma música que a gente poderia escutar para continuar debatendo esses assuntos que a gente falou aqui, né? Em relação a livros, eu gosto muito de uma autora norte-americana, que ela chama Bell Hooks. Bell Hooks é um pseudônimo, o nome dela é God, mas o pseudônimo é Bell Hooks. Ela é uma autora que ela tem toda uma discussão, né, nos assuntos de negritude. Tem vários livros dela muito bons. Tipo assim, ela tem uma proposta de educação antirracista. Ela foi leitora e conheceu Paulo Freire, para vocês terem uma noção. Então, os estudos dela estão muito vinculados à pedagogia
E, inclusive, um livro dela muito bom, que é o Ensinando a Transgredir. Eu tenho ele aqui, é esse livro aqui, ó, Ensinando a Transgredir. A Educação como Prática de Liberdade. É um livro muito bom mesmo, assim, para a gente pensar numa forma de educação antirracista, né? Tem outro livro dela que também é muito bom, que é Olhares Negros, Raça e Representação. E ela também é uma autora que ela é muito atual. Então, vai ou não vai, ela tá fazendo o link, por exemplo, com a Beyoncé, sabe? Pega uma questão da Beyoncé para conversar sobre negritude, sobre uma coisa aqui e ali. Eu gosto muito dela. Tem uma autora brasileira, que é a Djamila Ribeiro, que ela também tem vários livros. Tem o Pequeno Manual Antirracista, tem Quem Tem Medo do Feminismo Negro, O Que é Lugar de Fala. Então, assim, é uma autora também bem atual. Ela está nas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar ela no Instagram, Djamila Ribeiro. Tem também uma autora portuguesa, que se chama Grada Quilomba, que ela tem umas produções, ela é psicóloga, ela tem umas produções também que falam, né, sobre a questão do racismo. Tem um livro dela que é muito bom, que é Memórias da Plantação. E eu gosto dessas autoras porque elas falam de experiências dela, da vida delas, né? Só que você vê que não é uma coisa que é só pessoal. Elas teorizam a partir das vivências delas. Então, assim, tem muito conteúdo, assim, bacana para pensar. Tem muita referência também. Só uma coisa, Letícia. Menos acadêmica, agora, uma série. Série? Olha, são livros acadêmicos, mas são livros gostosos de ler, eu garanto pra você. Não muito gostosos, né? Porque falar de racismo nunca é bom. Mas são livros tranquilos, assim. Não é aquela leitura difícil, rebruscada, sabe? Eu sei que tem gente que não gosta, né, desse tipo de leitura. Muito rebruscada. Assim. Série. Tem uma série bem boa do Spike Lee. A tradução é Ela Quer Tudo. É uma série, assim, bem legal, assim, sabe? Pra você repensar relações e tal. Não é uma série 100% light, não, tá? É uma série que fala sobre questão de amor, poliamor e tal, mas é uma série divertida. O elenco todo é negro e é muito gostoso também de você ver essa outra perspectiva, assim, sabe? De negros como protagonistas e tal. E gosto também, deixa eu ver, Rapper, eu indico todos os álbuns do rapper Djonga. Todos os álbuns. Porque ele é extremamente inteligente. Ele fala sobre tudo que a gente tá falando aqui. E a crítica social é muito presente em todas as letras, tá? Das músicas dele. Então, pra gente pensar, né? É meio parecido com Racionais. Só que ele tem uma pegada também mais atual, assim. E é um jovem também, tem 25 anos. Todos os álbuns dele são maravilhosos pra gente pensar a sociedade. E eu acho que é isso. Então é isso, né? Eu gostaria aqui de agradecer primeiramente a Letícia por participar, por ter essa compreensão conosco aí, porque não é todo mundo que iria participar aqui na nossa reunião, né? Muito obrigado, Letícia. Eu vou passar uma lista pro Erivelto compartilhar com vocês no WhatsApp de influenciadores, pensadores do Instagram mesmo. Porque eu sei que o conteúdo do Instagram é mais fácil de ser consumido, né? Às vezes uma coisa lá e desperta atenção, a gente vai procurar depois. Então, coloca os livros também, Letícia. Pronto, mando tudo. Vou mandar uma listinha para vocês. Aí o Erivelto compartilha. Também queria agradecer uma pessoa que não está aqui, que é o meu amigo Lício, e foi por causa dele que isso tudo aconteceu praticamente. O Lício foi um cara muito legal. Ele vai escutar esse negócio e eu vou dizer, Lício, você é 10, cara. Lício é legal demais. Incrível. Melhor amigo. Então, é isso, né? Por hoje é só. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os alunos também. Muito obrigado a Analine por também acreditar nesse negócio, né? Cabeçar esse projeto comigo, né? Muito obrigado, Analine. Alguma coisa para comentar? Alguma coisa para falar, Analine? Por nada, Erivelton. Eu que agradeço, né, por compartilhar esse momento com vocês, né? Com Letícia também. Acho que a conversa foi muito proveitosa, né? O tempo passou, que foi, né, maravilhoso, nem percebemos. Ficaria muito mais tempo, né? E Erivelto lança as ideias e eu estou sempre comprando as ideias dele. Graças a Deus. Me inclui mais ideias. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço, minha gente, precisarem de mim. E eu tiver tempo, porque reta final de dissertação é um negócio doido. Mas se eu tiver tempo, eu tô aqui, viu? Muito obrigada, foi ótimo. Eu sempre gosto de conversar
com pessoas assim, né, maravilhosas e que sempre tem projetos interessantes e super relevantes para colocar para frente. Então, se eu puder apoiar, eu tô aqui, eu apoio. Obrigado. Algum aluno quer falar alguma coisa? Não é forçando ninguém, né? Bom, eu quero agradecer, né, os professores por essa iniciativa de fazer esse podcast com a gente. E agradecer também a Alicia, que compartilhou com a gente, né, os seus conhecimentos, também nos ajudou. É isso. Muito obrigado a todos que participaram. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês. E fiquem com Deus. Espero que essa pandemia acabe logo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gente, boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.